Oi, hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Deixa eu afastar aqui um pouquinho o celular, que ficou muito assim. Agora acho que tá melhor. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E essa palavra, ela fica no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1, vai dizer assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. Até aqui. Essa palavra, fala de quando o Senhor nos compara a um vaso de barro. Ele diz que assim como aquele vaso que estava sendo feito pelo oleiro, assim somos nós na mão do Senhor. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, porque de fato nós não somos barro sem o poder do livre-arbítrio, sem a consciência. Então nós temos que decidir estar nas mãos do Senhor. E quando a gente decide, o Senhor faz uma pergunta: será que eu não posso fazer de você um vaso novo? Será que você é tão difícil de lidar? Será que você é tão complicado assim que eu não posso, que eu não tenho poder para lhe fazer um vaso novo? Há algo demasiadamente difícil para Deus? Sabemos que somos difíceis, né? O ser humano, alguns são mais fáceis e mais outros, eu mesmo, só Jesus. Então, assim, mas Deus diz: será que eu não posso fazer de você um vaso novo? Essa é a pergunta do Senhor. Será que se você se colocar na minha mão, no centro da minha vontade, eu não posso fazer de você um vaso novo? Ó Israel, podemos ser refeitos, podemos ser transformados, não pelas nossas capacidades, não pela nossa vontade. Realmente, se for pela nossa força, a gente não vai conseguir. Mas pelo poder do Senhor que age em nós, assim seremos transformados. Porque a palavra do Senhor diz aqui que o vaso estava na mão do oleiro e aí ele se quebrou, se estragou, Mas se quebrou, tem algumas versões que falam que se quebrou. Mas o oleiro, ele não descartou aquele vaso. Então, às vezes você pode pensar assim: poxa, eu sou tão pecador, sou tão pecadora, eu faço tanta coisa errada, tô tão quebrado, tô tão humilhado. E Deus está dizendo: será que eu não posso fazer de você um vaso novo? Será que eu não posso transformar você? Porque ali o oleiro não descartou aquele vaso. Ele não descartou. Ele não pegou e jogou fora, não. Ah, isso aqui não serve, não. Quebrou. Ele amassou e fez de novo. E fez um vaso novo, segundo a sua vontade. E assim o Senhor, Ele quer fazer em nós. Saiba que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando a gente deixa de fazer a nossa vontade, abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, para que se cumpra em nós a vontade do Senhor, estamos dando o primeiro passo ao plano do Senhor, que é perfeito, bom e agradável. O primeiro a ser contemplado somos nós, porque fomos criados por Ele, para a glória dEle. Então, assim como o oleiro não descartou, o Senhor não nos descarta. Quando caímos, quando estamos tristes, quando o Senhor nos pede para fazer algo e a gente não faz do nosso jeito, mas Ele não nos descarta.
ele não nos descarta, ele não nos joga fora. O mundo pode nos descartar, pode dizer, você não serve para andar comigo. Né? Quantas vezes a gente quer se enquadrar num grupinho e o grupinho diz assim, não, você não serve para andar comigo. Você é diferente, você, né, não é estiloso, não é estilosa, você não serve. Né? Ah, você não tem dinheiro. Quantas vezes, né? Quando você tem dinheiro, você aceita. Quando você não tem, as pessoas lhe excluem. Mas Deus não exclui nem mim, nem você. Por falta de dinheiro, por falta de saúde, por falta de nada. Não importa o quanto quebrado você esteja, você pode dizer assim, Brenda, eu tô só pó. Eu tô tão moído que eu tô só o pó. Deus não descarta você. Ele vai juntar. Vai moldar e vai fazer de você um vaso novo. Mas veja que o vaso, o barro tem que estar nas mãos do oleiro. Tem que estar nas mãos do oleiro. Para que seja feito um vaso novo. Ou seja, você tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Você tem que estar de acordo com a vontade. Nós temos, né? Porque a palavra, antes de bater aí, ela vem aqui. O Senhor, ele fala também comigo. Então, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, nas mãos dele, para que seja feito em nós um vaso novo. E você pode falar assim, mas eu sou tão complicado, eu sou tão, sabe, explosivo. Pedro também era. E quantos de nós também, né, somos explosivos? Ah, porque eu sou assim, ah, porque eu sou assado. Ei, irmão, todo mundo pode mudar. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Uma mudança verdadeira, ela requer tempo, um processo, né? Deus trabalhando ali, vai moldando, vai moldando. Porque Deus sabe por que somos dessa forma. Às vezes fomos feridos na infância, na adolescência, fomos criados assim dessa forma, nesse padrão de pensamento, com essa crença. São coisas que precisam, muitas das vezes, ser desconstruídas, que foram construídas ao longo da nossa vida toda. Então leva um certo tempo. Né? Leva um certo tempo, dói, é doloroso o processo. Não vamos dizer que não é doloroso, é doloroso. Mas se estivermos na mão do Senhor, na mão do nosso oleiro, suportamos, vencemos, saímos não remendados, saímos novo, um vaso novo, feito pelas mãos do Senhor. E às vezes as pessoas vão dizer assim, nossa, como tá diferente, parece até outra pessoa, né? As pessoas olham e já não reconhecem mais. Na fulana era de um jeito e agora tá tão diferente. Às vezes até nós mesmo não nos reconhecemos. Quando o Senhor começa a trabalhar, diz, Senhor, Senhor, eu não era assim. Eu não sei quando. Mas é o Senhor trabalhando, é o Senhor moldando. Né? Às vezes a gente tem um orgulho tão apurado e o nosso orgulho tem que diminuir. Como Naamã, né? Naamã, que estava leproso, ele era orgulhoso. E ele teve que engolir o orgulho e mergulhar, obedecer ao profeta para ser curado. Então, quantas vezes eu e você também temos que engolir nosso orgulho, se humilhar diante do Senhor, reconhecer nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, pedir perdão, se arrepender verdadeiramente. E ali o Senhor vai trabalhando, vai moldando. E quando você menos espera, você olha no espelho e você já não se reconhece mais. Você diz, nossa, como eu estou diferente. Né? Como eu estou diferente. Eu já não reajo mais daquela maneira. Eu era tão explosiva e agora estou calmo. É Deus trabalhando. Porque Ele tem poder. Ele é o único que tem poder para nos refazer de verdade. Para nos mudar por completo. Não é na nossa força, não é na força do nosso braço, não é pelos outros, porque se for pelos outros, logo a gente se frustra e para. Mas quando é pela vontade, pela graça do Senhor, somos transformados.
somos alcançados por essa graça, né, que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E hoje essa é a mensagem do Senhor para nós. Será que eu não posso fazer de você um vaso novo? Não importa como você se vê hoje. Ai, sou tão assim, sou tão assado, né? Tipo assim, às vezes você quer arrumar alguém, mas ai, não arrumo ninguém. Eu sou complicada, eu não dou certo com ninguém. E Deus está dizendo, será que eu não posso fazer de você um vaso novo? Será? Deus pode. Deus pode porque Ele fez na minha vida. Essas dúvidas pairavam na minha mente quando eu tentava relacionamento com pessoas e que não dava certo. E eu dizia, eu não vou dar certo com ninguém. Eu sou difícil, eu sou assim, eu sou explosiva, sabe? Sou desconfiada. Eu dizia, eu não vou conseguir, né? E Deus, quando eu me coloquei nas mãos do oleiro e disse, me refaça. Me refaça porque eu reconheço que há algo em mim que não está indo de acordo e que precisa ser moldado. E aí Ele começou a trabalhar em mim, em coisas que eu fazia que não agradavam nem a Ele. Começou a trabalhar. E ali, né, o Senhor foi me moldando, foi me transformando. E eu sou uma pessoa totalmente diferente de como eu era antes. E quando eu fiquei pronta, né, o Senhor colocou, né, um homem abençoado na minha vida, o meu esposo. Hoje eu sou casada, tenho uma filha, né? Mas antes eu já passei por muitas decepções na minha vida amorosa, mas porque eu tinha uma personalidade muito, sabe, né? Muito assim. E às vezes você pode estar passando por isso também. Você pensa assim, nossa, mas eu sou desse jeito e eu não vou mudar, né? E eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, quem me quiser tem que me aceitar assim, e pronto e tal. Nossa, não é você mudar para agradar o outro, não é isso. Deus não quer de nós isso. Deus não quer que a gente deixe de ser quem nós somos para agradar fulano, ciclano. Não, porque dessa forma a gente vai viver uma constante mudança e não vai agradar ninguém, nem a nós mesmos. Porque o ser humano ele nunca está satisfeito. Então você nunca deve buscar uma mudança em prol de agradar o outro. Não. Você deve buscar uma mudança em prol de agradar o seu Deus. Porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te planejou antes mesmo de te colocar no ventre da sua mãe. Então nós temos que procurar essa mudança para agradar a Deus. A Deus. E ali, né, depois de transformados, as coisas fluem de uma melhor maneira. Então hoje você pode estar pensando, eu não levo de jeito com dinheiro, né? Eu sou assim mesmo, eu sou gastador mesmo e eu nunca vou ter dinheiro porque eu sou assim, porque minha família era assim. Tá repreendido em nome de Jesus. Você pode sim quebrar os padrões. Você pode. Você não tem que ser igual ao seu pai, sua mãe, seu avô, seu primo, não. Você tem que ser conforme Deus lhe chamou para ser. Nós temos que ser conforme o Senhor nos chamou para ser. Então, não importa as palavras negativas, o que o diabo tem soprado no seu ouvido de que você não vai conseguir, de que você não vai ser feliz, que você é dessa forma e não vai mudar, é mentira. Deus pode fazer de mim e de você um vaso novo. Deus pode. Deus criou o mundo em 7 dias. O mundo. Ele não pode transformar a mim e a você, os nossos achismos, as nossas crenças, as nossas coisinhas. Pode. Às vezes leva mais um pouquinho de tempo. Porque a gente mesmo é que fica impedindo de Deus trabalhar. A gente fica, aqui não. Aqui o Senhor não mexa. A gente é assim. Deus vai tocar no lugar. Aqui não. Aqui o Senhor não toca não, porque isso aqui é assim. A gente é que fica querendo impedir de Deus trabalhar. E temos um livre-arbítrio, né? Deus, ele quer que a gente decida
né? Ele quer que a gente decida. Ele nos dá essa opção de decidir estar nas mãos dele, de pedir perdão, de se arrepender e de clamar pela sua misericórdia. Né? A gente tem coisas que tem feridas, coisas do nosso passado, que a gente fica ali remoendo. E Deus quer tocar, quer sarar, porque muitas das vezes somos de uma forma, né? A pessoa, quando ela é ferida, ela fere. Mas quando ela é curada, ela cura. Uma pessoa sarada, ela traz cura. Uma pessoa liberta, ela traz libertação. Mas uma pessoa ferida, ela fere. Então, o Senhor, quando quer tocar em locais de nós, né, do passado, Ele não quer cutucar para ver sangrar, para remoer, não. Isso aí quem faz é o inimigo, são as pessoas. O Senhor toca para curar. O toque dele traz cura, traz vida, traz salvação. Deixa o Senhor tocar. Deixa o Senhor tocar naquelas coisas que você não gosta nem de lembrar. Mas você precisa ter cura. Você liberta. O Senhor pode fazer de nós um vaso novo. O Senhor quer fazer de nós um vaso novo, transformar a nossa vida sem remendos. Um vaso novo, um vaso de honra. E essa é a mensagem. Me prolonguei aqui bastante. Mas essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Assim como aquele oleiro não descartou o vaso quebrado. Se você não ficar com nada da mensagem, fique com essa parte. Assim como aquele oleiro não descartou o vaso quebrado, mas o Senhor, Ele pegou e fez um vaso novo. Assim também o Senhor não nos descarta. O Senhor não nos descarta. Não importa como você está hoje, Ele não te descarta. Ele faz de você um vaso novo. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Não perca suas esperanças, não perca sua fé. Deus não descarta nem a mim e nem a você. Vamos nos colocar na mão do Senhor e vamos ver o seu poder agindo através das nossas vidas e fazendo de nós um vaso novo. Amém? Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.